Muito bem, gente, nós vamos hoje falar de um assunto espinhoso. Eu falo isso, gente, porque é difícil para mim que não teve uma educação financeira. Então, assim, eu não sou expert em finanças, eu estou aprendendo. Mas louvado seja Deus que até aqui o Senhor nos abençoou, né? Com a ajuda da minha esposa, com a ajuda de outras pessoas, eu tenho assim conseguido colocar em ordem as dívidas, né? Depois do nascimento da minha filha, Manu, eu contraí muitas dívidas, né? Porque durante o processo da gravidez da minha esposa, nós gastamos uma fortuna. Eu falo uma fortuna porque pobre, qualquer dinheiro é uma fortuna, mas enfim. Eu tive que desfazer de um carro para poder pagar o tratamento, né? Foi um investimento, não reclamo disso, né? Então aí virou uma bola de neve. Então assim, hoje olhando para trás eu vejo alguns erros que cometi e graças a Deus, Deus tem nos abençoado, eu e minha esposa, a não cometer esses erros. Então assim, eu tenho um projeto aí de mais alguns meses eu liquidar as minhas dívidas e graças a Deus, Deus tem sido bom, colocado pessoas no meu caminho para me ajudar financeiramente, para me orientar, né? Então assim, eu não sou perfeito, mas Deus, Ele chama os pecadores para pregar para os pecadores, né? Então assim, a mensagem de hoje, ela fala muito ao meu coração porque é também um pedido de ajuda, de socorro. No relacionamento meu e da minha esposa, nós tivemos fases, né? Estamos há 14 anos juntos, então nós tivemos algumas fases, né? Eu lembro no início tudo é mil maravilha, né? O primeiro ano tal, aí depois vai se conhecendo e começa a aparecer os problemas, né? Então assim, existe algumas certas fases. Tem a fase das brigas por causa da questão sexual, os casais têm esse tipo de problema. Depois tem a fase dos filhos, são problemas que acontecem ali por causa dos filhos e não tem essa adaptação e um joga a culpa no outro, enfim, tem esse problema. Tem fase da distância da família ou porque a família está muito próxima, tem esse problema. E tem a fase financeira. Eu pesquisei muito esse assunto. Aliás, nós já fizemos aqui uma série de disciplinas espirituais, onde eu falei sobre uma disciplina espiritual, as finanças, tá? Então tem aí mais um vídeo para você assistir. Então o que eu falei naquele vídeo, naquela série, eu vou agora dar foco para a família, tá bom? Lá eu falei mais com o indivíduo, aqui eu quero falar com o assunto com a família. E por que nós vamos falar de finanças? Porque, gente, é um dos motivos de briga, de desentendimento, de infelicidade no lar. Então nós vamos começar lendo um texto para dar uma base bíblica aqui sobre finanças. Eu escolhi esse texto porque eu achei assim que faz sentido esse texto aqui que está lá em Provérbios capítulo 24, no verso 3, olha que pérola de sabedoria. O Salomão diz o seguinte: com a sabedoria edifica-se a casa. Veja, sabedoria é o uso correto do entendimento. Não, é o uso correto do conhecimento. Não adianta você ter muito conhecimento, isso é inteligência, né? O fato de você conseguir administrar as informações, isso se chama inteligência. Agora, o uso correto do conhecimento, ele gera sabedoria. Então, com a sabedoria, edifica-se a casa. E com a inteligência, ela se firma. Olha que legal. E o verso 4: pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens e preciosos e deleitáveis. Então a pessoa que tem conhecimento, a pessoa que tem com a sabedoria, ela faz com que o seu lar, né, as suas câmaras, né, os seus cômodos, a sua casa, ela se enche então de bens preciosos. E o que nós precisamos, gente, além de informação, inteligência, precisamos de sabedoria. E nós sabemos que o princípio do Senhor é a sabedoria, né? A sabedoria é o princípio do Senhor. Então, precisamos lidar com esse assunto, tá? É assunto das finanças. Eu separei algumas perguntas para reflexão, né? Perguntas para reflexão. Então, vamos lá. Eu vou fazer perguntas que talvez você se reconheça nessa situação.
Tá? A minha intenção nessa primeira parte é levantar problemas que talvez você finja não existir, mas existe. Isso é interessante. O problema muitas vezes não é resolvido, não é solucionado nas famílias, porque nós fechamos os olhos para isso. Nós colocamos embaixo do tapete, a gente evita falar sobre aquilo. E tá aí uma coisa que eu evitei muito tempo, é falar sobre finanças. Geralmente é assim, aquilo que você não domina, aquilo que você não tem habilidade, você evita de confrontar. Então você foge. A fuga nesse momento é uma saída. O ser humano ele foge daquilo que ele não consegue enfrentar. E por muitos anos eu relutei com isso. Eu fugi de conversar com minha esposa sobre finanças. Talvez eu estou falando para um homem aqui que tem essa dificuldade. Não sabe administrar e não quer falar com a esposa, não quer conversar, não quer admitir que é um fracasso nas finanças. E querido, se você, pela graça de Deus, não fizer isso, a tua família vai pro buraco. Eu estou dizendo por experiência própria. Talvez eu esteja falando com uma mulher que também tem dificuldades, que tem medo, não quer conversar, ver a realidade. Precisamos falar desse assunto. Se é um problema na vida de vocês, precisamos conversar sobre isso. Tá? Vocês precisam conversar sobre isso. Então vamos lá. Primeira pergunta que vai mexer com muitos aqui. Sei quanto meu companheiro ou companheira ganha. Aqui tem um problema crasso, né? Existem muitos casais que o marido não sabe quanto a esposa ganha. Mas pastor, tem que saber? Mas claro, cara. Tem muitas mulheres, talvez estão me assistindo aqui, e não sabe quanto o marido ganha, porque o marido esconde, não sabe. Eu conheci casos de maridos, né, tendo uma poupança isolada, escondida. Gente, isso é um absurdo tremendo. Você decidiu viver com essa pessoa, trocar aliança, você tem atividades íntimas com essa pessoa, mas não compartilha o banco, a quantidade do valor, o que ganha. Querido, isso é estranho. Pode existir famílias que fazem isso e se dão bem? Pode ser, mas não é, como posso dizer, normal, né? Alguém que compartilha a cama, mas não compartilha a conta. Então talvez seja esse o caso. E queridão, você aí que está escondendo as 7 chaves o quanto você ganha, se você quer ter uma família feliz, você precisa entender que a tua companheira, ela é dona desse dinheiro também. Tá? A mesma coisa para as mulheres. Tá? Então, olha, já comecei com treta aqui, né? Então, vamos lá. Segundo, tenho planejado um orçamento dos gastos? Você sabe quanto você gasta? Quais são as contas diárias, mensais, né? Precisa saber. E tem coisas assim, são coisas tão simples, mas estou dizendo, eu tinha essa dificuldade. Eu lembro quando não trabalhava no ministério, eu trabalhava por conta, eu não tinha controle de quanto eu ganhava e também não tinha controle do quanto eu gastava. E isso é importante, é fundamental você ter esse controle. E são coisas que levam à briga e à discussão. Tá? Que mais? Nós, membros da família, compartilhamos os planos deste orçamento. Então, por exemplo, eu tenho um orçamento. A família toda sabe, conhece esse orçamento ou só está na tua cabeça, amigão? Ou só está na sua cabeça, mulher? Você tem um orçamento. Não, eu sei que eu vou fazer, eu sei. Tá, mas o filho, o marido, né, a mulher, eles sabem desse orçamento. Eles sabem quanto entra na casa, quanto sai. A família precisa saber disso. Se é uma família, é um corpo, e todos precisam saber disso. Mas pastor, eu nunca fiz isso. Não. Querido, se você quer ter uma família saudável, a questão financeira também é importante. Você precisa compartilhar com a esposa o que você gasta, querido. O que você ganha. Os filhos precisam entender. Às vezes os filhos não compreendem porque você não compra um computador, porque você não compra isso, porque você não faz isso na casa, e ficam te cobrando. Mas você tem que falar, meu amigão, filhão, o pai ganha isso, a mãe ganha isso, e nós gastamos isso por mês. Então, filhão, eu não tenho condição agora de atender você nessa necessidade. Então evitaria muitos problemas se houvesse esse compartilhamento de informação. Tá? Então olha como é importante o orçamento. Segundo, vamos lá, no terceiro. Somos uma família fiel a Deus com dízimos e ofertas?
tá aqui um princípio, né? Um princípio. Eu louvo a Deus, Deus me deu não é uma mulher perfeita, né? Para mim eu não mereço a mulher que tenho, porque eu como pastor, eu muitas vezes sou orientado por ela em certas coisas. Às vezes na afobação de pagar conta, tal, a minha esposa me fala assim: e aí, separou o dízimo? Tirou a oferta? Olha só, né? Então, família, se vocês querem as bênçãos de Deus, façam da maneira de Deus. Coloquem Deus em primeiro lugar. Tirem os seus dízimos e tirem as suas ofertas do coração. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses. O nosso distrito, ele é fiel dizimista. Tem uma boa quantidade de pessoas que devolvem o dízimo, entenderam que não querem roubar aquilo que é de Deus. Mas há uma grande quantidade, meio que, posso dizer assim, que não demonstra essa gratidão. Porque a oferta, ela representa aquilo que Cristo fez por nós, nos entregando totalmente, né? E há uma discrepância tremenda, né? Tem pessoas que devolvem dízimo. Quem tem controle disso é o tesoureiro. O pastor não fica olhando essas coisas. Mas quando eu olho o relatório geral, eu vejo assim: pessoas, por exemplo, devolvem R$10 de dízimo e dão 50 centavos de oferta. E é discrepante, porque as ofertas é aquilo que nos ajuda na manutenção da igreja local. Tá? Então pensem com carinho nisso. Então a família de vocês é uma família fiel, comprometida com o Evangelho, entenderam que aquilo que nós temos na mão foi porque Deus nos abençoou, e que ao devolver e dar para Deus não é para você ganhar mais, mas é porque é em reconhecimento daquilo que você já ganhou, tá bom? Muito bem, continuando. Ao comprar ou gastar dinheiro, meu companheiro sabe? Então você faz suas compras na internet, de repente chega o pacote. Aconteceu isso muito em casa, estou falando de mim. Vou lá, tá na promoção, eu compro tal, e chega. Aí minha esposa falou: você comprou isso? Mas como assim? Mas quanto você pagou? E eu achava que ela estava interferindo na minha vida. Eu achava que ela estava sendo intrometida. Não, eu que estava sendo negligente com o meu compromisso com ela. Amor, eu estou olhando aqui, eu estou querendo comprar isso. O que você acha? Posso comprar? Então a esposa tem que saber. O esposo, né, o marido tem que saber. Tem muitos casos que eu atendo, às vezes o marido fala assim: pastor, ela compra não sei o que, compra não sei o que. Quando eu chego, a fatura do cartão, eu não estou sabendo de nada, e aquela pancada no mês. Então, antes de comprar, o teu marido, a tua esposa, né, sabe, tá sabendo disso? Então, isso evita muitos problemas, tá? Outra coisa, apesar de não ter renda, sou valorizado por meu apoio econômico? Em que sentido? Existe uma classe de famílias onde a mulher ou o homem não trabalham, não tem renda. E a pessoa que está trabalhando, de alguma forma, cria-se um senso de ser superior, porque está trabalhando e traz o dinheiro para casa para alimentar a casa. Isso não pode acontecer, querido. Porque enquanto você estava lá fora trabalhando, conseguindo dinheiro, tinha uma pessoa em casa cuidando da casa, apoiando para que você voltasse e tivesse um lar para você dormir. Então assim, não é porque você ganha renda que você é melhor que a pessoa que não ganha renda. Talvez eu esteja falando aqui para um pai que não vê o filho como um apoiador econômico e que joga na cara do filho os gastos dele. Então, assim, eu queria que você pensasse sobre isso. Não é porque a pessoa não está tendo renda, e tem N motivos, né? Às vezes a pessoa tem seus motivos, né? Mas, enfim, se a pessoa não está trabalhando, mas está, de alguma forma, apoiando em outro segmento dentro do lar, tem que ser valorizado. E isso é um motivo de muita briga, viu? Eu atendo muitas pessoas que se sentem desvalorizados porque não trabalham, porque a situação tem que ficar com os filhos, tem que ficar em casa e não tem como trabalhar. E a pessoa que trabalha se sente maior porque traz dinheiro para casa. É um motivo de briga e não deve ser assim. Não pode ser assim, né? Vamos lá então, continuando. Nossas discussões sempre giram em redor de assuntos financeiros. Tem gente que briga muito por essa questão. Se você é um que está brigando por causa de conta, de dívida, de atraso, esse é um alerta. Você está gritando que você tem que sentar com a sua família e resolver esse problema. Não adianta adiar, não vai resolver. Eu digo por mim,
Quantos anos eu evitei conversar, de fugir desse assunto, e a minha esposa, amor, vamos sentar, vamos conversar. Não, esse mesmo... Tem que sentar e conversar. Tá? E último aqui, uma última pergunta provocativa, né? Tenho dificuldades em falar sobre esse assunto com minha família? Se você tem dificuldade de falar do seu salário, das suas dívidas, das dívidas da casa, da preocupação futura na questão financeira, se você tem esse medo, essa trava, querido, eu quero, em nome de Jesus, para você, mulher que está me assistindo, que tem essa trava, homem que está assistindo, que tem essa trava, em nome de Jesus, respira, ora a Deus e fala, Senhor, me ajuda a encarar esse monstro, esse gigante. Porque se eu não encarar esse monstro, esse gigante, ele vai ficar atormentando o resto da minha vida. Então que Deus te dê força para você encarar esse gigante e enfrentar, né? Eu tenho certeza que você vai tacar uma pedra na cabeça dele e ele vai cair, né? Muito bem. Olha só, eu olhando na internet, eu pesquisei e achei os maiores motivos de brigas na família. Brigas por motivos financeiros está entre os 3 maiores problemas da família. Ficando atrás do ciúme, que é um dos primeiros, né? Na maioria das pesquisas eu vi que o ciúme é falta de confiança, né? E ficando à frente da falta de diálogo. O pessoal não conversa, é um problema. Então o problema financeiro está lá, está latente, está em segundo lugar aí dos tops aí, tá? Olha só, eu separei os vilões que fazem com que você gaste dinheiro, que o seu dinheiro vai para o ralo. Então preste atenção e observe que talvez você esteja tendo dificuldade com isso. Veja, primeiro motivo que faz com que você gaste dinheiro e não tenha controle. O primeiro você falha colocar Deus em primeiro lugar. Veja, o dízimo e oferta, gente, não é apenas, o pastor está falando porque tem que dar dinheiro para a igreja. Não, querido. Quando você aprende a colocar Deus em primeiro lugar, Deus já está te ensinando a organizar a sua vida. Deus está te ensinando uma lição para você não ser egoísta, para você ser altruísta, para você ser organizado. Então, se você, querido, é dizimista e ofertante, você já tem um princípio de organização. Você tem prioridades na sua vida. E isso é importante. Então, tem muitas pessoas que não são organizadas, não são dizimistas, não são ofertantes. É uma bagunça. E essa bagunça gera gastos excessivos. Segundo vilão que acaba com o nosso dinheiro, né? Financiamentos a longos prazos com muitos juros. É o carnezinho das Casas Bahia, é o cartão de crédito, querido, cartão de crédito. Nós cancelamos o nosso cartão de crédito, né? Esses dias eu precisei de um socorro, graças a Deus a minha mãe me ajudou, né? Mas nós estamos aprendendo a trabalhar no à vista. No à vista. É uma ilusão. Para quem não sabe usar cartão de crédito, como eu não sabia e ainda acredito que não sei usar, não posso usar. Não posso. O cartão de crédito me dá uma falsa sensação de que eu tenho dinheiro, mas eu estou gastando um dinheiro que ainda não tenho. Então, um vilão do seu dinheiro é financiamentos, né? E esse uso desse maldito cartão de crédito. Você precisa entender. Se você não sabe usar, não use. Agora tem pessoas que eu conheço que sabem usar. Nossa, tem cartão, nunca atrasou, tudo certinho, entende o processo para usar, né? Ele gasta, mas ele sabe que lá ele vai tirar, ele vai ter. Enfim, eu não tenho essa maturidade ainda, não tenho, né? Então por isso que nós decidimos comprar tudo as coisas à vista. Isso tem sido uma maravilha, chegar no final do mês e não ter nada de cartão para pagar, tá? Então fica aí a dica. Outra coisa que acaba com o nosso dinheiro é o gasto exagerado com alimentação. É o gasto com alimentação. E eu percebi, né, nas nossas contas que a gente tem que entender que eu lembro que um dia a gente conversando, né, não sei com quem, falando, não, para comer eu não tenho miséria não. Ok, eu até entendo isso, né? Mas a gente às vezes gasta demais com aquilo que não é necessário, né? Então uma lição para nós aí, tem muitas pessoas gastando dinheiro com alimentação, né? E hoje está um absurdo, né? Você vai fazer uma despesa no mercadinho, 3 sacolas de R$200 tranquilo, né? Infelizmente. Outros também gastam muito dinheiro com entretenimento,
com viagens, coisas desnecessárias, né? Não estou dizendo que não é importante o descanso, o entretenimento. Mas veja se você está excedendo, né? Gastando uma porcentagem grande do teu salário com esse tipo de coisa, né? Quem sabe algum tipo de vício, jogos, viagens, algum tipo de mimo, né? Cuidado aí. Outro vilão é a compra por emoção. Ai, tá na promoção. Nossa, eu não posso viver sem isso, né? Então, esses são 5 ladrões aí do nosso dinheiro. Então, é o falta de compromisso com Deus, financiamentos com juros e cartão de crédito, né? Gasto exagerado com alimentação, né? Entretenimento e diversão, e também esse gasto emocional, aquele que você é fisgado no WhatsApp, no Facebook, aquele desejo de comprar é somente agora. Cuidado, tá? Bom, até agora eu levantei vários problemas. Talvez você está vendo aí, se encaixou em vários problemas. Agora eu vou partir para a solução. Tá? Então, primeira parte da solução. Tem um segredo aqui para você, pai, mãe e filhos. Vocês precisam sentar, pegar uma caneta e fazer um orçamento. Tá? Esse orçamento precisa contemplar 3 coisas importantes. Primeira parte do orçamento, tem que contemplar Deus. Tem que contemplar Deus, querido. Entenda isso. Deus precisa fazer parte das tuas finanças. A outra parte, você precisa, dentro do teu orçamento, ver as necessidades da família. O que o meu filho está precisando? Qual é a urgência da minha esposa? O que eu estou precisando? O que eu necessito comprar, gastar e investir? Necessidade com a família. Deus, família. E depois disso, vem os compromissos com terceiros, com os outros. Então, dentro do seu orçamento, você precisa contemplar Deus, a tua família e os terceiros. Ok? Tá. Esse orçamento, como que você faz? Primeira coisa, você precisa levantar o quanto você ganha. Quanto a minha esposa ganha, quanto o meu filho está ganhando, quanto eu ganho, porque é um orçamento familiar. É juntos. Nós estamos nesse mesmo buraco juntos e vamos sair juntos. Então eu estou dando uma solução para você coletiva, não individualista. Tá? Então a intenção aqui é fazer com que a família se sente e converse sobre finanças. Tá? Então saiba quanto a família ganha. Eu lembro quando era moleque, você também talvez está me assistindo, eu trabalhava, chegava no final de semana do mês, está aqui pai o dinheiro. E meu pai sabia o que tinha que fazer e me dava os trocados. Tá ótimo. Eu ajudava em casa e ainda sobrava um dinheirinho para comprar minhas coisas. Tá faltando isso, tá faltando esse compromisso. Às vezes um só tá sobrecarregado. Né? Tem muitos maridos aí que falam, não, eu pago as contas e a mulher ganhar é dela. Querido, eu vou ser muito sincero, é até bonito isso. Bonitinho, né? Olha, a mulher gasta no que ela quiser. Só que você está ensinando a tua mulher não ter compromisso com a família. Vou repetir. É até bonito você falar assim, eu ganho bem, então eu pago todas as contas, então minha esposa, o que ela ganha fica para ela. É até bonitinho, mas você está ensinando a tua esposa a não ter compromisso com a família. Você talvez tenha filhos, e você também está garantindo aí o sustento da casa tal, e fala, meu filho, não, o que meu filho ganhar é para isso. Você está ensinando ao teu filho a não ter compromisso com a família. Filhão, quanto você ganha, filhão? O pai ganha isso. Você ganha isso, a mãe ganha isso. Olha, nós temos isso para pagar, tá? Pai, esse mês eu estou precisando comprar isso. Legal, vamos colocar aqui. Então, esse mês o nosso filho precisa disso. A esposa, esse mês eu queria fazer, sei lá, o cabelo, as unhas, eu queria um momento de salão, beleza? Ok, uma necessidade, vamos colocar. Gente, esse mês eu preciso comprar um tênis, eu preciso comprar um terno. Então, coloca a necessidade. Vocês estão percebendo que muitas vezes a nossa família é muito individualista. Então a gente está criando filhos e familiares descompromissados com a família, com o cuidado. Tá? Não estou dizendo para você ser dono do dinheiro da sua esposa. Não estou falando para você ser dono do dinheiro do teu filho. Né? Eu estou dizendo que vocês como família precisam entender o que entra e o que sai. E juntos poder manter a casa. Para que todos participem dessa bênção, né? Para que o filho não se sinta isolado, descompromissado, que ele entenda desde pequeno como funciona um lar.
Porque o camarada vai namorar, depois vai noivar, vai casar, ele precisa entender o que é que tem que pagar, como que faz, né? E tem muitos, né, filhos que às vezes nem saem de casa e quando sai não sabem manter uma casa, não entenderam. Eu lembro uma vez que quando eu falei pro meu pai que eu ia casar, eu falei assim para ela, pai, o argumento que eu usei com meu pai foi, pai, eu acho que eu vou casar. Eu falei, moleque, você vai casar? Pai, eu consigo sustentar ela e uma casa. Foi o argumento que eu usei com meu pai. Meu pai falou assim, tá bom, se você consegue, toca a vida. É isso. Tá? Muito bem, então dentro o orçamento familiar, vocês precisam saber quanto vocês gastam, quais são, quanto vocês ganham, os gastos comuns, né? As necessidades específicas daquele mês, o que precisa naquele mês, precisa comprar material para o moleque, não tem o caderno. Então veja a necessidade específica daquele mês, né? E claro, acompanhe os gastos mensais. Então, gente, orçamento, eu não estou aqui para dar aula de orçamento para vocês, mas eu quero dizer que o princípio é sentar, conversar juntos. Isso vai evitar um monte de conversinha, um monte de briga, um monte de insinuação, um monte de mentiras, tá? Isso vai, de alguma forma, vacinar a sua família para evitar brigas. Porque tudo isso que eu estou falando é para que você tenha uma família feliz, um lar feliz, em paz. Sem diz que me disse, sem insinuações, né? Sem desconfiança. Né? Ai, meu marido, o que ele está gastando? Não, ele deve ter outra mulher, já ouvi isso. Não, pastor, não sei porque ele ganha tanto, mas eu nunca tenho dinheiro, pastor. Não, ele tem outra família. E também o marido falou, pastor, eu não sei o que acontece, eu trabalho, eu pago todas as contas. E, pastor, ela ganha um dinheiro, não sei de onde, mas eu não sei onde vai, o que ela está fazendo com esse dinheiro? E meu filho, muitas vezes eu tenho que comprar coisa para ele, mas ele trabalha, pastor, como que eu... Tá vendo? Então tudo isso resolveria se vocês sentassem e conversassem. Muito bem, e vou para a parte final agora, para a gente finalizar, que são mais dicas aí para você evitar os gastos. Então rapidinho aqui para a gente finalizar. Primeiro, minha família, você vai comprar, tá lá, eu vou comprar, eu tô com dinheiro, ou nem tenho dinheiro, me deu a vontade, vou comprar alguma coisa. Então, primeira coisa, para te ajudar a não gastar à toa. Lá vai. Quem tá falando aqui é um viciado em compras, tá? Então, é uma pessoa que sabe o que tá falando, viu? Olha só que interessante. Minha família saberá desse gasto. Eu tô dizendo por mim. Quando eu aprendi que eu devo dar satisfação para minha esposa, até de uma bolacha, uma bala que eu compro, isso evitou gastos astronômicos. Então, queridão, mulher, filho, você vai gastar isso, ok, mas a tua família sabe? Ou você vai fazer escondido? Se está fazendo escondido, tá errado. Tá errado, não faça, ok? Vai evitar problema, viu? Porque você vai comprar isso daí, a mulher vai descobrir, porque a mentira tem perna curta. Né? Vai descobrir, vai dar briga em casa. Então é melhor não comprar. Se quer tanto, vai lá conversar. Ô maridão, ô mulher, tô querendo comprar isso aqui. Ô pai, eu precisava disso. Conversa, abre o jogo, evita a briga. Segundo, realmente tenho necessidade disso? E aqui é um exercício que eu tenho feito, né? Às vezes eu quero comprar uma coisa do computador, ou um livro, alguma coisa, né? Porque são coisas que eu gosto de comprar. Eu sempre penso o seguinte, se eu ficar mais uma semana, mais um mês, eu aguento mais uma semana? Eu aguento mais alguns dias ficar sem isso? E eu não compro. Às vezes eu tô por exemplo, eu tô na Amazon, né? Eu compro às vezes livros na Amazon. Eu vou lá, vejo a promoção fantástica. Falo, nossa, eu preciso desse livro, eu preciso disso. Sabe o que eu faço? Eu vou lá e coloco no carrinho do site. E não fecho a conta. E deixo lá. Passa os dias, aí quando eu percebo, eu até esqueci daquilo lá. E vejo que eu nem comprei. Aí na hora oportuna, quando eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Entendeu a dica? Então não compre por momento. Então pensa assim, se eu ficar mais 2 dias, mais uma semana, será que eu tenho tanta necessidade? Então espere, deixe passar mais uns dias. Né? Então faça como eu, coloca no carrinho, deixa lá. Respira antes, né? Eu lembro de uma amiga que fazia o seguinte, ela imprimia os boletos. Ela, por exemplo, está no site da Amazon, escolheu um monte de coisa lá. Então, só para tirar a ansiedade, ela está ansiosa, ela quer comprar. Tem pessoas que estão ansiosas que querem gastar, né? Existem muitas pessoas. Eu acho que sou assim. Eu às vezes eu estou ansioso e preciso gastar. Então, o que a pessoa faz? A pessoa vai lá e imprime o boleto. E pega o boleto e deixa lá.
Só o fato dela encher o carrinho e imprimir um boleto já tira a ansiedade. Agora o boleto fica lá. Agora, quando ela vai pagar esse boleto? Não sabe. E às vezes até passa a ansiedade, não precisa nem pagar o boleto e tá tudo certo, né? É uma dica, né? Outra dica aí. Esse gasto faz parte do orçamento do mês? Isso é importante. Lembra que você sentou com a tua esposa, com o filhão, trocaram uma ideia, viram lá, tiraram aquilo que é de Deus, né? Devolveram o dízimo, a oferta, anotou as necessidades. O filhão falou que precisava de um caderno, a mulher falou que queria um salão de beleza, você falou que queria um terno, estava dentro do orçamento. Agora você se deparou, sei lá, com um livro. Está dentro do orçamento? Foi discutido? Não tá, não foi discutido. Então, queridão, espera para o próximo mês. Ou, se não, reúne a família, conversa com a esposa. Se tem como, então, você fazer essa compra. Se não tiver dentro do orçamento, respeite o orçamento. Respeite aquela conversa que vocês tiveram. Gente, é muito bom isso. Eu digo pela minha família. Eu e minha esposa, nós temos assim... por exemplo, ela recebe... Você não precisa fazer isso. Mas o dinheiro que ela recebe, ela já deposita todo na minha conta. A gente não tem uma conta conjunta. Eu tenho a minha conta, ela tem a dela, né? Mas nós juntamos todo o dinheiro. Então o dinheiro não é meu, o dinheiro não é dela, o dinheiro é nosso, tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Ninguém é dono de ninguém, né? O dinheiro é da família. Então eu não posso gastar o dinheiro que também é dela sem ela saber. Então fica aí. Vamos lá, quinta dica. No momento, tenho condição de comprar à vista? Isso aqui é outra coisa que me ajudou, tá? Tem me ajudado. Nós temos evitado ao máximo de fazer financiamento. Graças a Deus a gente só tem aqui, precisamos de urgência, foi colocar os pneus no carro, né? E eu não tinha o valor total. E aí eu consegui dividir sem juros. E era algo necessário, tudo certo, beleza. Mas a gente tem feito isso. Pagado à vista. Tenho condição? Não, eu vou ter condição daqui a uns dias. Então espera. Não passa o cartão. Não faz isso para depois. Não faz isso. Espera, paga à vista. Paga à vista, tá? Aprenda a fazer isso, pagar à vista. Ok, tá bom? Muito bem. Sexta dica e reflexão aqui. Somente eu serei beneficiado? Tá? Eu estou numa família, tenho 3 filhos, eu e a esposa, eu vou comprar aquilo. Aquilo que eu vou comprar só é para mim, para o meu gosto, para minha satisfação? Ou aquilo que eu vou comprar também é para minha esposa, vai atingir meus filhos, é algo para a família. Então tem outro motivo aí para você. Quando for comprar algo, pense assim, peraí, isso aqui é só para mim, só para minha satisfação? Eu mereço, pastor. Não, eu trabalhei o mês inteiro, pastor, eu mereço. Ok, eu sei que você merece, mas lembra do acordo, do orçamento. Converse antes de comprar. Quem sabe a esposa pode chegar... olha só, já aconteceu comigo. Estou abrindo meu coração para vocês. De eu pensar assim, não, eu mereço. Nossa, eu trabalho o mês inteiro, eu mereço comprar isso. E aí eu compro naquela raiva de que eu mereço. Então é uma justificativa tremenda. Só que eu compro. E eu tenho medo de mostrar para minha esposa. Só que assim, minha esposa não precisa fuçar nas minhas coisas. Minha esposa descobre. Eu sou um cara que não consigo esconder as coisas. Ela descobre. E ela fala assim, amor, você comprou isso? Amor, aí eu já começo a me justificar. Não, mas porque eu mereço, estava na promoção e tal, não sei o quê. Aí ela fala assim, ok, eu entendo que você merece. O problema é que você fez a compra sem conversar comigo. Realmente você merece. Se você tivesse vindo conversar comigo, nós poderíamos ter planejado e comprado de boa, tranquilo. Mas o problema aqui é que você não confiou em mim e não me procurou para também dar a minha opinião. Percebe? Naquele momento eu queria me esconder de tanta vergonha. Né? Então assim, eu sei que você merece, queridão. Você trabalha, né? Trabalha o dia todo, merece, ok, não está discutindo isso. Mas não faça sem os outros saberem. Tá bom? Ok, então pense assim, que tem que o que você for comprar, não pense só em você, pense nos outros também, né? Sétimo e penúltimo aqui. Essa compra vai me ajudar no meu crescimento espiritual? Tem que pensar nisso. Tem coisa que a gente compra que é tão supérfluo que não serve para nada, só para nossa destruição, tá? Se você fizer certinho, tudo bonitinho, conversar, planejar, eu tenho certeza que vai ter a bênção da família, a bênção de Deus. Então pense nisso. Isso que eu vou comprar. Esse carro, essa casa, esse tipo de roupa,
esse tipo de equipamento, isso vai contribuir para a minha salvação? Ou vai ser uma perdição para mim? Vai ser uma perca de tempo, um investimento sem valor? Pense nisso. E o último, antes de comprar isso, eu já cumpri com as necessidades anteriores da família? Então você está diante de um produto. Vixe, mas faltou o livro do meu filho, tem o salão da minha esposa e tem o meu terno. E eu estou querendo comprar isso? Antes eu tenho que cumprir esses 3 que foi combinado, para depois então eu pensar em comprar. Então, gente, isso aqui foram algumas dicas que eu dei para vocês, para que vocês entendam assim que a questão financeira é fundamental para um lar. Um lar organizado, estruturado, planejado vai evitar várias brigas e confusões. E vocês vão ter momentos de paz. Eu digo isso porque eu tenho visto assim nos meus últimos anos os motivos de discussões com a minha esposa, que eu detesto discutir com a minha esposa. Eu só de saber que eu fiz alguma coisa que deixou minha esposa triste, eu fico acabado, arrebentado. E eu percebi que isso era devido à minha imprudência com as finanças. Então eu faço um apelo para você, maridão que está me assistindo, para você, mulher, filho. Vocês precisam conversar sobre esse assunto. E pela guia do Espírito, pela humildade, tenham certeza que Deus vai abençoar vocês. Então, façam isso. Conversem. Isso é muito importante para que vocês tenham um lar feliz. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê sabedoria para vocês. Que Deus dê humildade. Que Deus ajude a entender vocês que esse gigante que está na sua cabeça, ele é pequenininho se você deixar o gigante maior Deus ajudar você. Procure uma pessoa que, quem sabe você tem um amigo que conhece de finanças, pode te ajudar a colocar no papel. Talvez eu estou falando com um marido que a mulher é expert em economia, mas não quer deixar para a mulher. Deixa para a mulher cuidar. Talvez eu esteja falando para uma mulher que a questão financeira está com ela, mas ela não sabe administrar e o marido sabe. Quem sabe eu estou falando para um casal que o filho é fera em organização, o moleque é bom, coloca na mão do cara. Entende? É esse momento que a gente precisa se ajudar, ok? Vamos orar pedindo a Deus para que Deus faça a gente entender que esse assunto é importante para o nosso crescimento espiritual dentro do nosso lar. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, é um assunto tão assim secular, posso dizer assim, ao nosso ver. Achamos porque está envolvendo dinheiro, não tem nada a ver com o espiritual ou a felicidade do lar. Pelo contrário, Pai, tudo nessa vida é espiritual. Porque o Senhor que fez tudo, o Senhor é dono de tudo, é dono do nosso dinheiro. Então nos ajude a saber ser bons mordomos, a nos organizar, a planejar e entender que precisamos um do outro, tanto o marido como a esposa, como os filhos, que juntos possamos vencer esse gigante, Pai. Se existe alguém aqui que está assistindo, que está relutando em abrir o coração, a mostrar as suas falhas, que eles possam entender, meu Deus, que somente quando ele limpar essa ferida, abrir essa ferida, é que haverá a possibilidade da cura. Oro aqui pelas mulheres que muitas vezes têm enfrentado as dificuldades com os maridos, sobre a questão financeira. Oro pelos maridos que muitas vezes também têm enfrentado dificuldades financeiras com as mulheres. Oro pelos filhos que muitas vezes são incompreendidos e também são incompreensíveis com relação do orçamento. Que a tua bênção esteja sobre todos os membros da família e que possamos juntos fazer aquilo que te agrada. Nos abençoe. Abençoe a todos que estão assistindo nesse momento e aqueles que irão assistir. São bênçãos que lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, te dê sabedoria para poder fazer com que o seu lar seja um lar feliz. Te ajude aí na questão financeira. Deus abençoe e nos vemos aí na próxima semana, se Deus assim permitir. Valeu!